Be Relentless, Be Evoke, junto na jornada da alta performance. Bem-vindos ao Box Relação com o Medo. E aqui falando um pouquinho sobre a relação com o medo dentro das organizações, como isso acontece e qual é a relevância e importância disso dentro das organizações. Mas não antes, na nossa vinheta. Acabou o tempo da gente ignorar as emoções, né? Dentro das organizações, as emoções hoje são fundamentais. Essa velha dualidade cartesiana de mente e corpo, ou intelecto e emoção, já está sendo mais do que questionada. No comportamento empresarial, as emoções ocupam a alicerce central devido ao impacto que elas têm em toda a organização. Certas emoções podem ser totalmente disfuncionais para a organização, prejudicando o desempenho dos indivíduos, né, na sua totalidade. Uma dessas emoções é o medo. O medo, por assim dizer, né, é uma percepção de risco, consciência de que algo negativo ou danoso pode estar acontecendo, essa percepção de vulnerabilidade, sentimento de que as próprias pessoas estão sendo atingidas por fatores negativos, né, acometem, né, a sua capacidade de resposta, né, e utiliza muito dos seus recursos disponíveis, habilidades gerenciais, muitas vezes não são nem suficientes para o êxito das suas atividades, né, e das suas rotinas diárias em linhas gerais. Então é muito relevante e muito importante, né, compreender as dinâmicas do comportamento humano dentro das organizações. Se faz altamente recomendável estudar as emoções, em especial o medo, que aparece com grande frequência no ambiente de trabalho. Uma coisa que eu queria chamar muita atenção de vocês é que, do ponto de vista da teoria das emoções, o medo é considerado como uma emoção básica e fundamental, discreta, presente em todas as gerações, culturas, raças e espécies. O medo pode ser entendido como um sentimento de temor frente a algo específico, objetivo, concreto e determinado, externo ao indivíduo, cuja aproximação provoca uma total inquietude e um estado de alerta. O que eu já falei inúmeras vezes, né, o medo derivado, o medo líquido, o próprio medo, o medo instintivo, né, ou o medo original, é uma ordenação mental estável que pode ser descrita, né, como um sentimento de ser suscetível a algo perigoso, uma sensação de insegurança e vulnerabilidade. No caso, o medo derivado adquire a capacidade de autopropulsão. O medo, para vocês verem a amplitude que isso ocupa, o medo pode ser tanto objetivo quanto subjetivo, real ou imaginário. Desculpa, vamos lá, né? Racional ou irracional. É uma função do sujeito que sofre a partir de sua percepção e do sistema de crenças e recursos que pode servir como um sistema de segurança, que foi construído através de representações das suas experiências, né, vividas, das suas experiências passadas, do que ele viveu historicamente ao longo de toda a sua trajetória até o presente momento, até a situação que ele está vivendo, né, naquele contexto. Um autor, né, muito relevante para a gente, que fala muito sobre medo, principalmente medo dentro das organizações, Miri Lopes, ele categoriza, né, o medo em três categorias bem objetivas, né? Ele explica que o medo pode ser estimulado de três maneiras muito intensas, como uma dor ou um forte ruído, por uma novidade, como objetos, ambientes novos ou pessoas estranhas, ou mesmo pela interação social, né, da sua espécie, né, de humanos iguais a você, num ambiente social,
né? Então, o medo ele vai vir dessa ubiquidade, né? O medo vai estar, já falei, né, do medo líquido, né? Vai estar em todos os lugares. Mas o que eu queria falar nesse box especialmente é do estudo de Freitas, que categorizou o medo em 7 categorias. Ele colocou o medo em 7 categorias, talvez é um dos estudos que mais detalha o medo, né? E nessas 7 categorias que ele coloca o medo, que até agora nós vimos o medo sempre em 3 ou 4 categorias, e a gente vai ver o medo pela primeira vez em 7 categorias, e essas 7 categorias do medo são as seguintes: medos existenciais, medos fobias, medos sociais, medo de perdas afetivas, medo da imagem de fracasso, medos profissionais e medos sobrenaturais. Os medos existenciais são comparados ao medo de ser, no medo e a busca de sentido de vida. O medo de morrer, da solidão, especialmente na velhice, de não aproveitar a vida, de errar, de magoar as pessoas, são exemplos, né, dessas categorias que acabei de falar. Os medos de fobia são excessivos e persistentes, relacionados à presença de objetos, situações que causam mal-estar, ansiedade, principalmente choro, desespero e mesmo ataques de pânico. Medos de altura, por exemplo, que mais? Medos de inseto, de falar em público, entre outros. Medos sociais são aqueles, né, relacionados à convivência e sociedade, especialmente em uma vida urbana, né? Quando a gente fala fundamentalmente da violência, né, das vidas sociais, vida em comunidade, assaltos, governos, né? O medo de perdas afetivas está totalmente relacionado, né, à morte, né, a ausência definitiva de pessoas, né, muito próximas, queridas, né, principalmente entes próximos, né, marido, esposa, filho, né, e bem como enfraquecimento de vínculos, né, sejam eles por viagem, né, afastamento natural, de repente um filho que vai para outro país, alguma coisa assim, né. Um outro medo muito forte, né, a imagem de fracasso, né, que está totalmente ligado a insucesso, né, ou, né, erros e impotências, um forte impacto da sua imagem, né, da sua autoimagem, e alguns citados, né, ou outros citados como de falhar e não honrar compromissos, de desapontar os outros, erros como frustrar as próprias expectativas, de tomar decisões erradas, medos profissionais que estão relacionados, né, a esses medos que eu já falei, medo líquido e medo secundários, medo de desemprego, né, medo de dificuldade financeira, e por fim, né, e não menos importante, né, esses medos considerados medos subjetivos, né, relacionados a medos espirituais, como medo de espírito, medo do sobrenatural, e medos de coisas, de certa forma, coisas esotéricas, né? Outros estudos, né, vão classificar o medo em características mais simples, né, sempre considerando esses 3 elementos, né? O medo instintivo, né, que é considerado muito próximo a esse cérebro reptiliano que nós temos, um medo muito mais animal, o medo racional, que é esse medo da nossa compreensão sobre coisas, que está associado à nossa vivência, à nossa história, a nós enquanto indivíduo na sociedade e no mundo, e esse medo subjetivo, né, esse medo da nossa percepção. Em linhas gerais, a gente sempre tem essas 3 visões de medo, mas o estudo de Freitas traz esse enredo gigante de medos para a gente, que eu acho bastante relevante colocar para vocês, que a grande maioria deles estão associados aos medos organizacionais, aos medos de empresa, né, aos medos que todos nós temos e tudo mais. Estou trazendo todos esses medos para vocês, muito mais para vocês fazerem sempre uma imagem associativa, para que esses nomes
essas palavras, esses contextos sejam criados na cabeça de vocês, que vocês façam sempre conexões com esses nomes para que vocês não sintam aquela percepção de isolamento, de que vocês têm coisas que nenhuma outra pessoa teve, que para que vocês ouçam palavras, desafios, contextos, semânticas, que você fala, poxa, eu já passei por isso, eu já vivi isso, eu sei o que isso significa. E para você que não viveu isso e em algum momento você vir a viver isso, você fala, poxa, eu já ouvi isso. Para que você tenha esse contato com esse conceito. Então é muito mais por isso que eu estou trazendo todo esse arcabouço teórico sobre o que é relação com medo. Ok? Até o próximo box. Beijo.